Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Restauração. Neste vídeo trataremos sobre a questão da cartucha, ou mais propriamente sobre a infiltração e deformação da ordem. Nosso objetivo com este vídeo, senhores, é expor a verdade e tirar da cartucha moderna o véu de santidade que ela não tem e que perdeu já há alguns séculos. Já deixe aí sua curtida no vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo Ordem Cartucha, para o YouTube saber que este vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Pois bem, além do que já foi mencionado, este vídeo tem dois fins. Quero primeiramente fazer uma correção ao professor Lucas Lancaster, que é muito respeitoso e muito respeitado nos meios católicos tradicionais, e até em meios não tão tradicionais assim. O professor Lancaster é um intelectual sério, com cursos completos e obras publicadas. E apesar da nossa diferença de posição teológica, por assim dizer, é preciso reconhecer que ele tem humildade intelectual, uma coisa rara nos dias de hoje, visto que recentemente se retratou em público de um equívoco apontado por um apologista protestante. Na primeira metade de setembro do ano passado, o professor Lancaster gravou um vídeo chamado São Bruno e a Ordem Cartucha, a ordem religiosa com voto de silêncio. E apesar de algumas imprecisões no vídeo, ele, em linhas gerais, foi muito bom, dada a bibliografia disponível para que ele consultasse. E também quero aqui responder ao comentário de um inscrito no canal da Ação, no vídeo do anúncio do nosso livro Biografia de São Bruno, que foi o seguinte: Nunquam reformatus quia nunquam deformatus. Esse lema ainda é válido? A cartucha segue sem deformações? Por esses motivos, achamos por bem vir a público e fazer este vídeo para corrigir o professor Lancaster, para tomar a dianteira no assunto e para responder esse comentário de um inscrito nosso. E para isso, senhores, não haveria momento mais oportuno, visto que agora nós da Ação Restauracionista publicamos a biografia de São Bruno, que, modéstia à parte, é a melhor já feita em toda a língua portuguesa e também a mais completa em pelo menos 200 anos. Dito isso, sigamos com o vídeo. Para melhor e mais proveitosa compreensão de nossos ouvintes, separei esta exposição em duas partes distintas, porém complementares. Primeiro, deformação espiritual. Segundo, deformação legal. Comecemos aqui então pela deformação espiritual. Para tratar sobre a deformação da espiritualidade cartucha, utilizarei aqui um artigo em nosso site que estará no primeiro comentário fixado. E antes de darmos sequência para o bom entendimento da amplitude desse problema, é necessário que o ouvinte já esteja familiarizado com a questão da devócio moderna. E para isso deixaremos um link na descrição sobre esse tema na Biblioteca da Ação. Tudo começa com Ludolfo da Saxônia, ali por volta de 1320 e 1350. Foi ele o autor da famosa obra Vita Christi, uma das mais influentes compilações devocionais do período feudal tardio. Ele é a figura central para entender a transição entre a espiritualidade tradicional e a devócio moderna dentro da ordem cartucha, que ele ajudou, conscientemente ou não, a preparar. Sua obra trata-se de uma biografia meditativa de Cristo, que reúne os evangelhos, comentários patrísticos, textos litúrgicos e uma vasta quantidade de meditações afetuosas, que prefigura o método da Lexio Divina, mas de modo menos rigoroso e mais emotivo. Embora Ludolfo tenha precedido cronologicamente a devócio moderna que surge formalmente com Grut, sua obra é profundamente afinada e compatível com o espírito desse movimento. Ludolfo é uma figura de transição, embora não seja ele mesmo da devócio moderna, sua espiritualidade abre caminho para ela com seus métodos de oração imagética e afetiva, e deixou marcas na tradição cartucha, ampliadas posteriormente por Dionísio. Um dos problemas de sua obra é o cristocentrismo emocional, a meditação afetiva sobre os sofrimentos de Cristo, incentivando lágrimas, dor, compaixão, identificação pessoal. É o núcleo da espiritualidade que depois será consolidada pela imitação de Cristo. Após ele tivemos Henrique de Calcar, de 1350 a 1400. Ele foi uma figura nebulosa e perigosa, tanto por seus atos quanto por sua influência. Durante o cisma do Ocidente, ele tomou o lado de Clemente VII e foi um grande amigo de Grut, visto que foi quem supostamente o converteu e por certo tempo foi seu mestre.
Ali por volta de 1379 a 1384, ele tentou ingressar na Cartucha, em Colônia, provavelmente também sob a influência de Groot, com quem compartilhava ideais de reforma da vida espiritual. A ideia dele era unir o rigor cartucho com a renovação interior proposta pela devócio moderna. Ele acreditava que a verdadeira santidade vinha da oração silenciosa e da meditação interior, algo que se alinha à tendência da devócio moderna de priorizar a vida espiritual pessoal em detrimento das práticas externas, mais visíveis. Os cartuchos o recusaram após saberem de seu passado com o cisma. E além de seu envolvimento com o cisma, ele era visto como um homem de palavras e discursos, isto é, um sujeito passional e agitado, enquanto a Cartucha valorizava o silêncio e a oração contínua. Sua entrada era vista como uma tentativa de infiltrar ideias novas em um ambiente que queria se preservar da agitação externa. Sua obra se popularizou por ser comumente impressa entre os livros da imitação de Cristo e revitalizada posteriormente por Dionísio Cartucho. Um dos problemas de sua obra é a enfatização de práticas privadas. A vida de oração privada e o foco em uma espiritualidade introspectiva poderiam, em alguns casos, levar à separação da comunidade eclesial. A devócio moderna valorizava imensamente a vida interior, mas também o isolamento espiritual, o que poderia enfraquecer o vínculo com a comunidade da Igreja. Isso gerou preocupações sobre como tal abordagem poderia comprometer a solidariedade cristã e a comunhão com o corpo de Cristo. Após ele tivemos Vicente de Axbach, de 1390 até ali mais ou menos 1450. Ele foi a figura central de propagação e circulação da devócio moderna na Cartucha, sendo um claro exemplo de infiltração bem-sucedida, trazendo veneno sem romper com o carisma da ordem nem promover rupturas explícitas com a tradição, sendo a principal ponte entre a espiritualidade tradicional monástica, que bebia da fonte que deixou seu fundador, São Bruno, e a sensibilidade emocional e irracional da devócio moderna. Ele foi o responsável por espalhar essas ideias não apenas entre os monges, mas também para o laicato, embora seu estilo não tenha se tornado predominante nem alcançado o mesmo patamar que outros dessa lista. Ele influenciou o ambiente pré-reformista. Um de seus problemas foi a afetividade exagerada. A ênfase emocional nas dores de Cristo e no desprezo do mundo pode escorregar para um sentimentalismo espiritual, algo que a Cartucha sempre evitou. Por fim, neste tópico temos Dionísio, o Cartucho, de 1400 a 1470. Dionísio foi, tratando-se meramente de número de obras, um dos maiores autores da Cartucha, além de ser um dos pouquíssimos a comentar a Sagrada Escritura inteira, para apenas com Cornélio a Lápide. Dionísio foi profundamente influenciado pela devócio moderna, especialmente por Groot e os irmãos da vida comum, e isto é evidente em diversos aspectos de sua obra. Suas obras foram copiadas e lidas nos mosteiros como manuais espirituais até o século XVII, e depois foram republicadas com o patrocínio e apoio de Leão XIII. Curiosamente, o mesmo Papa do Halimã. O excesso de elementos emocionais e subjetivos em sua obra influenciou parte da ordem a se inclinar ao espiritualismo privado, o que gerou críticas posteriores e desequilíbrios internos, antes que a Cartucha viesse a, de fato, se extinguir. Dionísio foi mais afetivo do que escolástico e, mesmo sem pretender, ajudou a preparar o terreno para a crítica reformista, retomada posteriormente por Lutero. Alguns dos problemas de sua obra são negligência da teologia sistemática e dogmática. Ele escrevia de modo pouco sistemático, o que favorece uma ambiguidade doutrinal e o subjetivismo espiritual. Também podemos colocar na conta dele um semi-pelagianismo, foco excessivo nas práticas interiores e no esforço pessoal, que dá a impressão de que a salvação depende primeiramente da ascese e da introspecção, diminuindo a centralidade da graça sacramental e da meditação eclesial. Senhores, esta lista não acaba por aqui. Novamente eu reitero, leiam o artigo no site onde estão todos os nomes, que, para não nos estendermos muito, optamos por deixar alguns de lado. Tratemos agora sobre a origem e reformas dos estatutos da Ordem Cartucha. A primeira lei da Cartucha não começou com São Bruno, mas com o quinto prior da Ordem, Guigo I,
De 1127 a 1133, ele compilou o que ficou conhecido como Consuetudines. Esse documento, aprovado pelo Papa Inocêncio II em 1133, estabeleceu as bases da vida cartucha, tratando sobre os aspectos litúrgicos, disciplinares e de organização social. Foi Guigo, com este primeiro estatuto, que transformou os cartuchos de um grupo de monges eremitas em uma ordem religiosa formalmente estruturada. Vale aqui ressaltar a importância que Guigo tem, sendo ele o verdadeiro organizador da cartucha enquanto ordem religiosa. Foi ele quem primeiro formulou as leis dos costumes e foi também ele a iniciar o primeiro registro histórico sobre a ordem e a memória de seu fundador, São Bruno, visto que conseguiu falar pessoalmente com alguns de seus 6 primeiros discípulos. Após a morte de Guigo em 1136, o fervor inicial e a disciplina haviam diminuído consideravelmente, e faltavam homens de estatura, sobretudo desde o dia em que uma avalanche ceifou a maior parte da comunidade primitiva. Era, portanto, preciso retomar as rédeas, renovar os costumes mais do que as construções, erguer o espírito da ordem sem medo de ser austero ou exigente demais. Foi então que as casas, até então independentes, uniram-se sob a direção de Santo Antelmo, que entrara para os cartuchos a pedido de Guigo, que o colocara como o primeiro prior geral da cartucha. A segunda lei, chamada de Statuta Antiqua, foi um compilado por Dom Riffier, 18º prior geral da cartucha. Ele reuniu em 1258 os decretos dos capítulos gerais desde 1127, resultando nos novos estatutos para revitalizar o espírito e a disciplina da cartucha. Esse documento deu base jurídica a todos os mosteiros, criando um sistema de hierarquia e governo sólido, com regras para o capítulo geral, que é a maior autoridade legislativa e administrativa dentro da ordem, sendo uma reunião do prior geral, que ficava na Grande Cartucha, com os priores das demais casas espalhadas pelo mundo. Também reforçou elementos tradicionais da vida cartucha, passados por São Bruno a seus discípulos, e depois testificados por Guigo. Posteriormente, em 1368, sob a liderança de Guilherme Reinaldi, os Estatutos Nova foram promulgados, incorporando novas regulamentações e atualizações às práticas existentes. Embora tenha buscado reforçar a disciplina e a espiritualidade da ordem, muitos estudiosos e cartuchos de linha tradicional apontam que esse texto introduziu elementos estranhos à pureza original da cartucha, especialmente por sua aproximação com a devócia moderna, uma corrente espiritual que crescia bastante na época. No meio desse caos, ordens religiosas procuravam reformar-se internamente, purificar suas práticas e resistir ao declínio geral. A cartucha, por mais isolada que fosse, também sentia esses reflexos, principalmente as casas mais recentes ou mais longe da Grande Cartucha. Esses estatutos recentes não apenas foram uma revisão das anteriores, mas foram uma releitura completa, com um novo arranjo e introdução de diversos acréscimos. Deste documento também se nota a introdução de linguagem mais afetuosa, mais sentimental e introspectiva, com influência direta da devócia moderna. A cartucha nasceu com uma espiritualidade objetiva, austera, centrada em Deus e na vida litúrgica silenciosa, e não em afetos interiores ou experiências pessoais de emoção. Esses novos estatutos, com abertura à espiritualidade afetiva da devócia moderna, diluíram o rigor contemplativo e a impessoalidade do método cartucho. A lei nova mostra ênfase na introspecção emocional, no exame de si mesmo, nas dores da alma, e aproxima-se da ascese psicológica e subjetiva, rompendo com a sobriedade litúrgica e objetiva que marcava a tradição cartucha. Gradual perda da sobriedade e universalidade espiritual, dando lugar a uma religiosidade de estilo devocional burguês, algo que é diametralmente oposto ao ensinamento dos primeiros padres cartuchos. São Bruno, São Hugo, Santo Antelmo, Guigo I, Beato Landuino, etc. Daí em diante, a modernidade não estava somente na espiritualidade cartucha, mas também em suas leis. E sobre isso, futuramente no site, traremos mais informações sobre todos os estatutos já mencionados e também os outros posteriores a esses. E assim concluímos esta exposição. Os fatos estão aí e mostram sem margem para dúvidas que a decadência é geral e total. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentar o que você achou sobre esse assunto e mandar esse vídeo para seus amigos.
Para mais atualizações, não deixem de acompanhar o site, link na descrição. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.